Bom dia, meninos. Vamos falar hoje dos conteúdos desta semana. Nesta unidade vamos falar sobre usos e costumes. Em várias comunidades moçambicanas tem costumes e costumes diferentes de uma comunidade para outra comunidade. Exemplo, em certas comunidades tem o costume de os mais novos ajoelharem-se para os mais velhos e baixar a sua cabeça como forma de saudação. Um outro costume, em certos lugares encontramos quando se canta o hino nacional, baixar as mãos, parar em sentido, mas em certas comunidades só colocam a mão no coração. E estes costumes podem ser costumes bons ou costumes maus. São costumes bons todos aqueles que foram aprovados pela sociedade. Exemplo, respeitar os mais velhos, ajudar as pessoas que precisam de forma especial, ajudar os deficientes, ajudar os doentes, etc. Mas dentre os costumes também tem maus costumes. Esses são costumes que foram reprovados pela sociedade. Exemplo, dizer mulheres são menos capazes que os homens, ou dizer que os doentes devem ser colocados à parte. Esses são costumes reprovados pela sociedade. Mas, na verdade, as mulheres são parte de uma sociedade e que elas podem fazer o que os homens fazem. Assim como os doentes têm direito de ter uma convivência dentro da sua família, na sociedade em que elas se encontram. Na mesma unidade que é a comunidade, nós encontramos que cada costume e cada hábito influenciam no tipo de alimentação. Significa, uma alimentação varia de um lugar para o outro lugar. Podemos dizer, em outras palavras, que varia de uma sociedade para a outra sociedade. Enquanto uma sociedade prepara o mesmo alimento de uma forma, a outra sociedade prepara o mesmo alimento de uma outra forma. Por que isso acontece? Acontece porque cada sociedade tem um hábito que nós chamamos de cultura. Por exemplo, essa cultura tem a ver com as condições financeiras daquela sociedade. Por exemplo, quando nós queremos cozinhar o peixe, nas sociedades onde a economia é um pouco razoável, usam o óleo para fritar, depois de fritar, usam o coco para fazer o molho, etc. Mas nas sociedades em que a comunidade, a sua economia é baixa, somente pega o mesmo peixe, coloca na panela e eles cozinham esse peixe a água e sal.
Então, o alimento tendo sido preparado de forma diferente, significa o alimento já se torna diferente de um lugar para o outro. Certas regiões ou algumas comunidades gostam de verduras e algumas comunidades não gostam de verduras, gostam de carnes. Algumas comunidades usam mais o peixe e algumas comunidades usam mais o feijão e aplicam mais o amendoim. Mas também depende da produção local. De uma zona para outra encontramos amendoim, enquanto noutra zona não temos o amendoim. Na zona costeira, próximo das praias, encontramos o peixe, e enquanto as zonas de dentro não temos o peixe, não temos muito peixe. Se tem peixe, tem que comprar na peixeria, então usam muito as verduras, usam o feijão, etc. Esse alimento que nós falamos aqui, podemos encontrar o alimento preparado de várias maneiras. O alimento pode ser assado, pode ser cozido, pode ser estufado, pode ser seco, pode ser cru. Significa, existe algum alimento que nós podemos consumir, mas já depois de assado. Mas também tem um alimento que podemos comer depois de cozido. Por exemplo, o peixe podemos assar ou podemos cozer. A carne, podemos comer carne assada, podemos comer uma carne, chamamos estufado. Mas também podemos comer carne seca, em caso de haver uma forma de conservação, não de congelação. Mas também podemos comer algum alimento cru, por exemplo, o amendoim, a mandioca, cana-de-açúcar, etc. Cuidado que nós temos que ter com os alimentos. Por que nós temos que ter cuidado? Porque o mesmo alimento serve para nos dar a saúde, mas quando nós não tivermos um cuidado, pode nos causar várias doenças. Então nós começamos por falar de como podemos beneficiar-se do alimento, mas sem causar-nos a doença. Significa, antes de preparar qualquer alimento, temos que lavar. Por exemplo, as alfaces, couves, frutas, laranjas, temos que lavar. Depois de lavadas, vamos cortar. Por exemplo, as verduras temos que cortar. Caso de carne, temos que temperar. Caso do peixe, temos que temperar. E depois metemos na panela para poder cozer. E para fazermos isso, lavar, cozer, usamos certos instrumentos, que são colheres, facas, pratos, tábuas, bacias, panelas, etc. Esse material nós já vimos falar quando estávamos a falar das ciências sociais. Aliás, nas ciências naturais nós falamos sobre o utensílio doméstico, mesmo na disciplina de português. Esse material que eu acabei de referir faz parte do utensílio, material que se usa dentro das cozinhas. Mas quando nós falamos de comida, alimento, estamos a falar também de bebidas. Podem ser bebidas alcoólicas, podem não ser bebidas
podem ser bebidas não alcoólicas, por exemplo, os sumos. Que essas bebidas podem ser produzidas por cereais ou por frutas. Algumas bebidas provêm de canas de açúcar, algumas bebidas vêm de manga, temos frutas de manga, temos frutas de caju, etc. Como se prepara algumas bebidas? Para prepararmos algumas bebidas, usamos alguns instrumentos, tais como potes, panelas, bacias, pilões e alambiques. Potes são lugares onde nós conservamos a fruta que nós queremos preparar com ele, o sumo para fazer bebida com álcool ou bebida sem álcool. Panelas é o lugar onde nós temos usado para nós queremos separar a parte que não precisamos. A bacia também usamos para poder separar ou para coar a parte que nós não precisamos para deitar e a parte que precisamos para o seu uso. Alambique é para destilação, caso de bebidas alcoólicas. Se desses alimentos, alguns podemos usar para um lanche, podemos usar para alimentação principal, podemos usar para festas, podemos usar para acompanhar a alimentação depois de um almoço, depois de um jantar. Assim nós vamos terminar a nossa aula, mas quero dar chamada de atenção sobre os exercícios que se seguem. Livro, página 30. Livro de Ciências Sociais, página 30. Temos o questionário, onde começa por dizer responde e aprende. Tem exercício número 1, exercício número 2. O exercício número 2 tem a linha A, a linha B e a linha C. O exercício número 3 tem a linha A, a linha B.